Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ale do Teológico Ambulância, mais um dia. Nós estamos com um programa especial. Hoje o programa é voltado para a saúde emocional. E a nossa convidada, ela é pastora, ela é doutora em psicanálise clínica, doutora Juliana Mara. Doutora, tudo bem com você? Tudo bem, que prazer, que honra estar aqui com vocês. Nossa. E compartilhar um pouquinho aí desse assunto que tem sido tão impertinente na nossa sociedade. Exatamente. Pastora, vou chamar pastora. Pastora, você puder passar suas credenciais para o pessoal que está te vendo na câmera? Bom, eu sou do Brasil, né? Formada em psicanálise clínica, mas sou especializada em transtorno de personalidade, sexualidade, psicanálise através da escrita e também através do desenho, leitura corporal, ou seja, o que a pessoa não falar, a gente vai dar um jeito de descobrir através de outros meios. Hoje eu estou cursando, graduando em RH com doutorado em psicanálise. Perfeito, pessoal. Então, doutora, eu vou para a primeira pergunta. Qual é a área da saúde emocional que você trabalha? Um pouquinho mais explicado para nós. Bom, falando sobre a saúde emocional, nós temos 3 profissionais importantes nesse meio, que vai ser o psiquiatra, psicólogo e psicanálise. O psiquiatra é o único nesse meio que pode medicar o seu paciente. A gente não pode medicar. Então, a gente tem uma noção e manda para o psiquiatra, encaminha para o psiquiatra, porque existem algumas situações que precisam entrar com medicação. O psicólogo, eu falo de uma forma mais simples para ser compreendido, é aquele que trabalha com o consciente, o raso, né? O seu problema atual aqui. Ele vai trazer uma pacificação. E a psicanálise, ela é mais profunda, ela vai na raiz do problema, ela trabalha no inconsciente. Então, a minha área é a área que trabalha na raiz do problema. Estou com ansiedade? Por que eu estou com ansiedade? Esse porquê é a psicanálise que vai atrás, trabalhando o inconsciente, porque nós sabemos que 80% do nosso comportamento, ele vem do nosso inconsciente. Então, eu preciso dominar esse consciente, gerando uma consciência para que haja mudança. Por que as pessoas têm sofrido muito? Porque estão vivendo baseado pelo inconsciente, uma dor que já foi gerada, um trauma que foi gerado, uma crença instaurada, mas elas não sabem de onde vem. Existe uma ordem, você falou que é psicólogo, psicanálise e psiquiatra. A pessoa que tá sendo atendida, ela precisa passar primeiramente por algum de vocês ou não? Existe uma ordem para ser atendido, por exemplo, psicólogo, psiquiatra primeiro? Qual que é essa ordem? Geralmente se passa por um terapeuta primeiro. Porque a pessoa não tem essa consciência que ela está precisando de uma medicação. E sempre haverá uma fuga. Ninguém quer tomar remédio, né? Então, você passa primeiro, geralmente você vai procurar alguém para desabafar, né? Para tranquilizar ali aquela guerra que se levantou. Então, vai passar, geralmente, se procura o psicólogo. Só que o psicólogo fica raso. E, às vezes, até demora uma resposta. A psicanálise, como é algo mais profundo, você tem um resultado mais rápido. E se for um profissional capacitado, por exemplo, eu tenho uma especialização em transtorno de personalidade. Então, eu consigo identificar muito rápido doenças comportamentais, como ansiedade, depressão, borderline, um TDAH. Então, a gente que tem essa especialização, no meu caso, eu tenho um olho muito clínico. Então, eu percebi, eu vou ficar um tempo com aquela pessoa. Se eu vejo que ela não tem uma resposta com a terapia comportamental, eu encaminho ela para o psiquiatra. Porque aí eu preciso estabilizar, eita lasqueira, estabilizar o emocional dela para ressignificar trauma. Eu não posso meter a mão na ferida dela se ela não tiver com medicamento. Mesmo que você já sabe qual que é o problema. Exatamente. Tem casos que eu não posso mexer. Eu preciso estabilizar com medicação. Então, a gente trabalha junto com o psiquiatra. É possível, por exemplo, a pessoa ser atendida, ela não, por exemplo, a pessoa foi ser atendida por você, ela não gostou de você, porque ela está com problema. Você continua esse trabalho ou essa pessoa ela tem que
passar para um amigo, um companheiro de trabalho? Como é que funciona mais? Aí é muito importante. A primeira ponte que tem que haver é essa conexão. Se não houver um parempático que a gente fala, se não houver aquele parempático, eu não posso ser a sua voz de condução. Eu não tenho uma voz de autoridade, então você vai gastar dinheiro. Então, o primeiro ponto é, houve parempático? Então dá. Você tem essa voz como voz de instrução, voz de comando na sua vida? Então está no lugar certo. Se não houver o parempático, pode acabar ali e procurar outro profissional. Não faz sentido. É o melhor. Pastor, e há quanto tempo você trabalha nessa área? Como psicanalista, eu estou há 3 anos. 3 anos. Troquei uma carreira de 25 anos de salão, era cabeleireira, mas quando eu descobri a psicanálise, eu descobri muitas respostas para as minhas interrogações. E aí me completou no que eu sempre falava, que eu queria viver essa plenitude da vontade de Deus na minha vida. Mas havia uma limitação, e até mesmo pelo meu quadro depressivo. E quando eu descobri a psicanálise, aí eu fiquei apaixonada, eu falei, opa, é aqui que eu vou ficar, e troquei Depois tudo. de 25 anos fazendo um trabalho específico num salão, você se encontrou na psicanálise? Na psicanálise. Apenas com menos de 3 anos? Menos de 3 anos. O que te levou, pastora, a trabalhar, a se tornar uma psicanalista? Sim. Como eu falei aqui, né? Eu sempre trabalhei na área do cabelo e a gente acaba sendo uma terapeuta, né? Exatamente. Ali, senta, derrama. Então, até por uma postura pastoral ali que eu já tinha, eu ouvi ali, eu gostava dessa área. Só que eu sempre quis, era um sonho meu ir para a área da saúde, ser médica, ser psicóloga, alguma coisa que tratasse dessa área. Porém, eu tinha um conflito. Porque, geralmente, essas áreas, elas conflitam muito com a nossa questão cristã. Ela quebra um pouco do nosso relacionamento cristão. Nossos princípios. E aí eu não fui, né, diante de entrar numa faculdade dessa, porque confrontava com a minha crença. E a psicanálise, por ser um curso livre, no Brasil, ele é considerado um curso livre. Não existe regulamento que proíbe a mencionar a palavra Deus ou conectar-se à parte ciência com a fé. Uau. Então, quando eu vi essa possibilidade, onde eu poderia falar da minha fé, porque não existe uma mudança de vida se não houver Deus no meio, nessa mistura. Deus é a base. E eu era a prova viva disso. Então, quando eu vi a oportunidade que eu poderia juntar a ciência e a fé, que eu conheci o Instituto Fazendo a Diferença, que vinha com essa pegada de ciência e fé, aí foi a resposta para a minha vida e foi a escolha que eu decidi fazer. É aqui que eu quero ficar e ser um instrumento para a igreja também, para o povo, né? Não só o povo de fora, mas para todo o corpo cristão também. Eu poderia falar da ciência sem quebrar o meu princípio. Você consegue diferenciar quando, como pastor, uma pessoa vem e procura sua ajuda? Você consegue tanto ajudar a pessoa na parte espiritual quanto na parte de saúde mental também? Sim, totalmente. Você consegue fazer essa separação? Você consegue saber qual que está machucando mais aquela pessoa? Exato, a gente consegue sim, né? E na medida, quanto mais experiência você vai tendo, mais fácil fica isso. Mas a gente precisa, porque entra até num campo ético, né? Ético da profissão. Eu já coloco claro ali que eu sou uma terapeuta cristã. Então, a pessoa vem ciente que vai ouvir sobre Deus, né? Agora, chega para mim alguém que não tem esse princípio, eu não vou pegar? Claro que eu vou. Claro que eu vou pegar. Respeito cabe em todo lugar. Certamente. E até no ambiente terapêutico. E é uma oportunidade que a gente tem também de levar aí a palavra do Senhor, uma cura verdadeira através da fé. Pastora, qual que é o seu maior desafio em exercer a psicanálise no meio dos cristãos, vamos dizer assim? Sim. Na verdade, o maior desafio, o primeiro desafio é o preconceito. O preconceito. Por quê?
Porque por muitos anos foi vendida uma informação de que se tiver problema na saúde mental e emocional, é demônio. Está endemoniado, não tem vida com Deus. E não é assim. Nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. E existe um corpo que vai refletir a sua alma, vai refletir também na sua vida espiritual. Então, o maior desafio que eu encontro é dessas pessoas com essa mentalidade de que eu não posso procurar uma ajuda emocional porque isso não é de Deus, eu tenho que ser forte o tempo todo. E não é assim. As coisas não é assim. Então, como foi pregado, que vão falar de mim se eu estiver tomando um remédio depressivo? Eu vivi isso. Eu vivi um quadro de depressão de 21 anos. 21 anos? Dentro da igreja. E aí, o que eu ouvia? Eu ouvia que eu não tinha vida com Deus. E o que me sustentou foi a minha vida com Deus. Porque ainda que aos trampos e barrancos, eu estava no altar. Eu servia a igreja, eu tinha um Deus de comando na minha vida. Só que eu não sou, ninguém é só espírito. Não é só vida espiritual. Nós temos a nossa vida, nós temos nossos traumas, e isso ninguém sabia. E eu não sabia dessa informação, que eu era um ser composto de 3 partes. Eu ouvia falar, mas eu não sabia essa conexão tão forte. E se você quer uma qualidade de vida, se você quer viver bem, você precisa achar equilíbrio nessas 3 partes. Se não houver equilíbrio nisso, você está sofrendo, você se sente fracassado e o resultado disso é depressão. E aí a depressão é do diabo? E aí? Só que você escuta isso. E existe um preconceito de buscar ajuda, mas olha para você ver. Se você tem um problema no seu joelho, você vai buscar quem? Buscar um doutor. Na área, um ortopedista. Ah, você está com problema no seu coração. Cardiologista. Então, você está com problema na sua saúde emocional. Por que você não pode buscar ajuda? Nossa, é verdade. Você tocou num assunto que eu acredito que muitas pessoas elas não são tratadas do emocional devido primeiro a serem cristãs e muitas talvez com vergonha. Eu acredito que deve ter muitas pessoas com vergonha, porque tenho 20 anos de igreja, como que eu posso ter depressão? Como é que eu posso tirar minha capa agora? De super-homem ou Mulher Maravilha? Você mencionou aqui, pastora, que você teve 21 anos de depressão? 21 anos. Quando você notou que você realmente passava por depressão? Que acho que você não sabe, não sei se você sabia. Você pode contar um pouquinho mais, se você quiser, da sua história para nós? Na verdade, a depressão ela me acompanhou desde a infância, né? Só que eu fui ter assim, um quadro bem profundo, recorrente de depressão, quando eu casei. E tive a minha experiência sexual que bateu de frente com meus abusos sexuais. E ali, por quê? Porque, como criança que passou por isso, eu tinha aquilo como um carinho. Porque há uma diferença de estupro para molestar. Entendi. Então, quando há um estupro, tem um forte impacto, dor. Isso vai gerar um trauma de uma maneira. Quando é um ambiente que parece ser confortável, de carinho, coisa, não tem esse tanto impacto. E aí a gente poderia aprofundar aqui muito forte, mas não dá para aprofundar. Sim. Mas quando eu casei, que eu vi que aquilo que estava acontecendo ali não era para ter acontecido lá atrás. E houve um conflito. Aí eu tive uma consciência do que eu tinha passado. E só que detalhe, eu já não podia falar mais. Eu não pude falar. Então, o que eu fiz? Eu engoli essa informação, eu retraí, e isso trouxe 36 quilos em um mês. Um mês. Meu marido casou comigo bonitinha e, de repente, 36 quilos a mais. 11 dias, um mês depois do meu casamento, eu estava na cama sem conseguir levantar. Porque eu estourei assim, todinha. Os médicos começaram a pesquisar e ver se era alguma questão hormonal. Não se achou até hoje resposta do que aconteceu comigo. E a partir dali, desse quadro, eu entrei numa depressão profunda, porque já entra uma questão de autoestima.
Porque imagina você se ver, você não conseguir ter uma roupa, porque naquela época não se tinha roupa plus size. Eu vestia roupa masculina para caber em mim. Né? Eu cheguei a 109 quilos, vestia 56. E aí, com isso, foi trazendo enfermidades, que hoje eu entendo que são doenças psicossomáticas, porque a gente fazia vários exames e não achava. Por que não acha? Porque o emocional não sai do raio-x. Doenças na alma. A alma não sai na ressonância magnética. Mas a alma, a gente não está falando de um ser triuno, a alma, ela é o centro. Se a alma não está bem, o seu corpo não está bem e sua vida espiritual também não está bem. Né? Então, ali para mim foi o maior desafio. E a partir dali eu fui tendo depressões recorrentes. O que é isso? Tinha um período de muito problema, de baixa, crises fortes. Tomava o remédio, ficava boazinha, largava o remédio sozinha. Aí, de repente, caía de novo na crise depressiva. E isso foi durante esses 21 anos. Até eu conhecer a psicanálise. E a psicanálise me trouxe uma informação que eu não sabia. Através de quem você conheceu a psicanálise? Uma boa pergunta. Foi através da doutora Ângela Cirino, que é uma referência no Brasil pra gente. Eu a conheci pelo Instagram, em meio à pandemia. E eu tinha acabado de cometer um autoextermínio contra a minha vida. E nesse tempo ali que eu pedi perdão para Deus pelo que eu tinha feito, eu estava passando uma situação muito séria, tanto depressiva quanto familiar, meu casamento já estava destruído, acabado. E ali no desespero, eu achei que o último recurso, já que eu não prestava para ser mãe, não prestava para ser esposa, porque eu era vista como a depressiva, a louca, porque além da depressão eu tinha ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, mutismo seletivo e outras doenças, mas sem ser ligada ao emocional. Então, eu ouvia que eu não prestava para nada. Eu tinha rótulos. As pessoas olhavam para mim com um rótulo, mas um rótulo de fracassada, de depressiva, de doida, mimizenta, você é problemática demais. E teve um dia, esse dia foi tão difícil, mas tão difícil, que eu não consegui fazer comida para os meus filhos. E eu ensinei o meu filho mais velho, de 10 anos, a fazer uma comida, um macarrão branco. E ele fez o macarrão branquinho ali, deu para o irmão mais novo, de 2 aninhos, e deu à mãe. E aquela cena mexeu muito comigo. Eu já estava muito abalada. E naquele dia que eu já estava no chão, alguém virou para mim e disse que eu não prestava para ser nada. Que eu não prestava para ser mãe, que eu não prestava para ser esposa, não prestava para ser filha, nada. E aí eu falei, tá, então já que eu não presto para nada, eu presto para uma coisa, eu presto para morrer. E aí foi aonde eu peguei todas as medicações, eu tomava 9 por dia. E eu tomei todas aquelas medicações. E só que quando a gente tem Cristo, né, tem o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E quando eu tomei aquilo veio um arrependimento muito, porque eu não tenho o poder da vida, da morte da vida, eu não podia fazer isso. E eu tinha essa consciência. E aí eu ajoelhei no pé da cama e pedi perdão pelo que tinha acontecido, que não era a minha vontade, mas que eu estava desesperada. E que se ele tivesse um propósito na minha vida, porque ao decorrer desses anos, eu tive vários momentos em que eu fui desenganada pelo médico, tive a cura de um câncer, tive situações de eu tenho mais de 8 cirurgias, então, assim, tudo essas doenças que apareciam, que a gente não sabia de onde vinha, sabe? Então, além da depressão, foram 15 anos de doenças consecutivas, além das doenças emocionais. Isso trouxe problema financeiro. Então, imagina o território que eu estava. Bola de neve. A bola que virou ali, o ambiente que estava, o meu ambiente. Então, eu desesperei. Só que foi interessante. Ali naquele dia, eu acredito que eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Que eu entreguei totalmente ao Senhor. Porque às vezes a gente está ali na casa do Pai, mas a gente não está com inteireza de coração. A gente não consegue viver a paternidade desse Pai. E eu nunca deitei no colo desse Pai.
E naquele dia eu consegui deitar no colo de um pai verdadeiro. E eu falei, Senhor, me perdoa. E se o Senhor tem um propósito na minha vida, porque o Senhor já me tirou da morte várias vezes. Exatamente. Se o Senhor tem propósito, muda a minha história. Muda a minha história, porque eu não aguento mais viver assim. E nisso eu levantei, deitei na cama, esperando a morte chegar. Porque eu tinha, no mínimo eu tinha que dormir, sabe? Porque eu tomei muita medicação. Na pior eu tinha que dormir. E ser levada para fazer lavagem. E aí, o que aconteceu? Eu ali desesperada, e deitei, e em meio à pandemia, porque a pandemia foi bem complicada para a gente também, né? Para todo mundo. E ali, passando ali no Instagram, olhando Instagram, Facebook, a gente só fazia isso, né? Só isso. Era. Não lembro. E aí chegou uma mensagem. Olha que interessante. Eu falei para o Senhor tem um propósito, né? Muda a minha história. E às vezes, quando a gente acha que a gente está fraco, é que a gente está mais forte. E naquele dia, uma menina me pediu ajuda pelo Instagram. Essa menina, ela estava grávida de 8 meses, o marido abandonou ela na cidade, ela não tinha ninguém na cidade. E ela disse que naquele momento o meu rosto, a imagem do meu rosto apareceu na mente dela, para procurar ajuda comigo. Porque ela lembrava de mim na igreja, porque eu sempre fui linha de frente. Trabalhava linha de frente, mas todo estraçalhado por dentro. Mas eu estava na linha de frente, servindo, e foi isso que me sustentou. Porque senão eu já teria feito coisa pior há muito tempo. E aí, essa menina me conhecia de ver e via o rosto. Ela começou a caçar no Instagram da igreja o meu perfil e achou o meu Instagram. E pediu ajuda pelo meu Instagram. E ali, só que eu tava pior do que ela, tipo, né? Falei, como que eu vou ajudar essa menina que eu tô a qualquer hora, eu vou apagar aqui? Como é que eu vou fazer? A autoconsciência falou. Uai, eu falei, como que eu vou ajudar essa menina? Aí na hora eu mandei mensagem pro meu pastor. Falei, pastor, tem uma menina pedindo ajuda, ela tá precisando disso aqui. O senhor pode orientar, ou a pastora orientar ele? Juliana, você vai aconselhar, você tá cansado de fazer isso, você faz isso aqui. Só que ele não sabia que eu tava cheia de remédio. Detalhe, né? Detalhe. Falou, não, pode cuidar dela aí. E nessa cuidar ela aí, eu fiquei cuidando dela. Até 3 horas da manhã eu estava com ela e não tive sequela nenhuma das medicações que eu tomei. No meio que eu estava conversando com ela, que eu passo o dedo, aqueles patrocinados, parece um patrocinado da doutora Ângela. Eu nunca tinha visto a doutora Ângela. E a mensagem era, eu tenho a resposta para as suas interrogações. Aí opa, tem interrogação demais aqui, deixa eu... O que não falta, né? Que não falta, tô precisando das respostas. Olha para você ver. E ali Deus foi girando tudo. Eu assisti aquela palavra ali dela e ajudando a menina. E aquilo sendo ministrado. Aí eu já entrei no Instagram, como estava em pandemia, estava entrando nessa onda de live. E ela estava numa live ao vivo, falando sobre abuso sexual, que era a minha maior dor. E ali eu pude falar a primeira vez da minha dor, sem julgamento. E aí uma staff veio e me aproximou de mim. E ali eu comecei a conhecer a área da psicanálise. Em 1 mês eu já estava numa imersão para ajudar uma pessoa que chegou lá, a pessoa mesmo não pôde participar dessa imersão por uma questão neurológica, estava sem medicação e não podia passar por técnicas, né, que mexem com o emocional, mas eu fiquei lá. E o que aconteceu ali foi o suficiente para me trazer a consciência e eu falar, eu vou voltar e vou fazer um legado. Meus filhos não vão lembrar de uma mãe doente mais. Se eu morrer, o dia que eu morrer, porque se eu morrer hoje eu não deixo nada, mas o dia que eu morrer, eu vou deixar uma história. E aí a Juliana levantou, em 6 meses eu mudei a minha vida, total, casamento restaurado, sem medicação, e entrei com tudo, conhecendo a parte ciência, a parte Juliana ciência. Porque eu conhecia o espiritual e a minha alma que era toda destruída.
Começou com o milagre de você tomar um monte de remédio e não acontecer nada. Exatamente. Deus começou a agir ali. Foi. Pelo que eu vi você falando, pastora, eu acho que, no meu ponto de vista, o clique no seu pensamento foi quando você viu o seu filho servindo o filho mais novo e depois servindo você. Eu acho que naquele momento, foi quando Deus te falou, no meu entendimento, olha, tá vendo as obras que eu faço? Mais ou menos isso, eu acho que... E tipo assim, porque a gente pai e mãe é a coluna. Certo. E eu fiquei pensando assim, meus filhos vão lembrar de uma mãe doente. Aquela cena foi muito forte. Meu filho cuidando de mim, o certo da roda é eu cuidar do meu filho. E naquele dia eu não tive força para fazer um macarrão. Isso prova que, com todo o problema que estava acontecendo dentro de você, os seus filhos estavam sendo criados da forma correta. Ou seja, Deus estava no negócio, só você que não tinha entendido ainda. É verdade. Na verdade, se você for parar, se eu tivesse para contar toda a minha história, você vê que Deus estava o tempo todo. Não, só nesses poucos minutos eu já vi que Deus, ele literalmente fez um 180. Você estava aqui, você virou, não, seu lugar é para cá. Exato, foi. O bom é que... E eu queria fazer outra pergunta aqui. Eu até anotei aqui, pastora, onde você faz a ligação da fé cristã com a psicanálise? Ou seja, vou ficar mais fácil. Por exemplo, onde você achou essa diferença? Você já disse que era cristã, seria uma pergunta, você falou que era cristã. Como você fez para fazer essa junção, essa imersão? Eu acredito que seja difícil, né? Sim. O importante foi que eu já fui para um instituto onde já fazia essa junção. O instituto já fazia. Então, é o que eu falei, eu já procurei um lugar que não confrontava a minha crença, a minha fé. Perfeito. Então, nós temos exercício dentro do Instituto, que é ligar a palavra de Freud, uma frase de Freud, que é o pai da psicanálise, com um versículo bíblico. Né? Então, a gente vai casando ali algumas coisas, a gente tem essa técnica para ver a percepção. Porque, na verdade, eles falam, não pode juntar a ciência com a fé, não. Por que não pode? Se o dono da ciência é o pai da fé, né? É o que dá sabedoria ao homem, por que não pode? Me explica por que não, né? Então, como que começou? Primeiro eu procurei o Instituto, que já tinha esse princípio. O Instituto Fazendo a Diferença é o primeiro instituto com essa metodologia no Brasil. A doutora Ângela comprava já, né, vendia essa visão, e ela montou o Instituto. E eu fui a primeira aluna, a primeira prova viva que a metodologia cristã e ciência, fé e ciência dava certo. Salientando que o que você aprende lá é o mesmo que você aprende numa universidade secular. Sim. A matéria é a mesma, na sua essência, sobre Freud, sobre tudo. Exatamente. Só que o que acontece? Lá o filtro é maior. A gente retém o que é bom, o que não é, porque todas as teorias... que a gente estuda todas as teorias. Jung, Carl, várias coisas. Mas a gente passa um filtro. O que é bom e dá junção com a fé, a gente usa. Por exemplo, a base que a gente mais usa é a freudiana, né? Que é o filtro melhor. O filtro melhor que vai casar melhor com a fé. Por que vai casar? Olha que interessante. O pai da psicanálise, ele foi criado em um lar judeu. Então, ele tem um princípio. Então, quando ele joga frases, e se você for estudar ele a fundo, ele traz um princípio cristão. Então, ficou muito mais fácil. Por isso que a gente não usa Lacan, Jung, a gente pega muito pouco disso. O nosso forte, principalmente de mim, eu vou falar de mim, é o Freud. Por causa disso. Perfeito. Uma pergunta. Qual dica você daria para alguém que quer conhecer melhor a psicanálise ou até mesmo exercê-la? Bom, isso aí é algo muito importante, principalmente se for uma pessoa cristã, procurar instituições, né, institutos que tenham essa mesma referência. Por quê? Porque pode confrontar. Existe teoria que confronta com a sua fé cristã. Se você não tiver uma identidade, uma raiz, pode ser que você tenha um conflito muito pior. Vai ficar pior do que não conhecer essa psicanálise. Dentro da igreja, para você exercer a psicanálise,
é bom também que você seja líder, não somente um psicanalista. O que você tem a dizer sobre isso? Você é pastora, então você exerce a profissão de psicanalista. Sim. Então, eu diria que é muito mais aceitável ser tratado por uma pessoa que também é líder, ou seja, uma pastora. Que já tem uma visão de autoridade, vamos pôr assim. Ou seja, uma pessoa que você já se submete aos ensinamentos muito mais facilmente. Sim. Faz sentido? Faz sentido para alguns, mas não necessariamente tem que ser essa junção. Qualquer pessoa, né, sendo membro, seja quem for, pode fazer, estudar e deve. Por que deve estudar? Porque no básico, a psicanálise ela fala sobre trauma, sobre alma. Sobre alma. E o que vai para o céu ou para o inferno? Verdade. Né? Então, no meu conselho, todos os pastores tinham que fazer psicanálise. Porque a partir você falou aí, eu já era cristã, mas a partir da hora que eu conheci a ciência, esse olhar psicanalítico, eu me tornei muito mais humana, muito mais empática à dor do outro. Quantas igrejas aí que a membresia está machucada por causa de um líder machucado? E esse líder ele vai ter empatia pelo corpo, pela membresia? Não. Ele vai sangrar em quem não deveria sangrar. Hoje, Ale, Deus tem me dado uma autoridade para cuidar de pastores. E eu tenho muitos pacientes que são pastores. Graças a Deus. Por quê? Porque se eles estão preocupados na sua saúde emocional, eu creio que essa igreja vai ser uma igreja saudável também. Mas vamos supor que certas igrejas acho que se tornam mais fáceis, mas existem algumas denominações que o pastor ele realmente é a pessoa que não erra. Uhum. É fácil de tratar uma pessoa assim, é fácil você chegar num pastor de vamos colocar a denominação, ele é um cara muito importante, uma pessoa que é respeitada do membro que acabou de entrar na igreja até no membro que está lá há 20 anos. Como que você aborda uma pessoa dessa para dizer que ela está tendo um problema emocional? Esse foi um desafio. Quando começou a aparecer muitos pastores para mim, e principalmente eu que sou uma pessoa de princípio, que entendo a autoridade espiritual, eu falei, meu Deus, como é que eu vou corrigir um pastor, alguém que está acima de mim? Uma autoridade. Só que aí foi muito legal, né, você ter essa intimidade com o Espírito Santo, que ele falou comigo, olha, aqui você é a autoridade. Você é a autoridade. E eu já tive que moldar pessoas. Falava, o senhor está errando nisso aqui. A senhora está errando nisso aqui. E corrigir postura comportamental. E, infelizmente, a religiosidade, ela tem sido um pano de fundo para narcisistas. Muitas pessoas narcisistas que tomam desse lugar até mesmo porque a membresia ela chega ferida. Ela vê a igreja como um porto seguro. Então ela descarrega toda a sua dor. Então se for alguém com a saúde emocional ferida que está liderando, ela vai aproveitar dessa pessoa. E vai machucar. E vai machucar. Infelizmente, se a gente entrar aqui... hoje, 80% dos meus pacientes são cristãos. E são pessoas que estão feridas. Dentro do instituto tem a síndrome de trauma religioso. Que precisou ser criado, por quê? De tanto que o corpo está machucado. E se o corpo está machucado, não produz aquilo que Deus tem para a igreja. Começando da liderança, porque a bênção vem daqui de cima. Né? A Bíblia não fala que a unção vai descendo? Exatamente. Então, se aqui está machucado, como é que desce? Que unção é essa que vai descer? Né? Vai descer pra lá. Então, por isso que eu falo que a psicanálise e o estudo da alma, ela deveria estar para todos os pastores. Porque eu me tornei uma pessoa muito mais empática. Sabe por que outra coisa, Ale? Eu comecei falando que 80% do nosso comportamento ele é baseado no meu inconsciente. E o que é o inconsciente? É aquilo que eu sei, mas não quero saber que eu sei. É aquilo que me machuca e que eu guardo. Agora, pensa comigo. Se 80% do que eu faço não é eu que decido, você está aí achando que você decide? Não. Sabe por que você briga e depois se arrepende? Por que eu gritei? Não queria ter gritado. Eu fiz isso algumas vezes. Todo mundo!
Todo mundo. Aí você fala assim, puxa vida, por que eu gritei? Porque você foi impulsionado por uma dor. O seu consciente ligou um gatilho no inconsciente. Aquela gavetinha bagunçada que estava trancada foi aberta. Porque a gente não quer cuidar do que dói. Você não quer lembrar do que dói. Deixa quieto. Só que o quieto tá ali agindo. A caixa tá cheia. A caixa tá cheia. Uma hora vai. Pra onde você for, você leva essa maletinha. Vai levar a maleta. Vai levar. Então você tem que enfrentar. E a psicanálise, ela faz isso. Ela abre a caixinha, e vamos organizar isso. Vamos dar sentido ao que tem que ser dado sentido. Porque, às vezes, quem não governa é governado. Presta atenção. É verdade. Quem não governa é governado. Na consciência, eu governo, livre-arbítrio. Eu decido gritar ou não. Na consciência, eu governo. Por que Adão e Eva, quando pecou, ele foi lá e buscou a foinha para tampar? Porque ele gerou livre-arbítrio, consciência de como ele estava, nu. Até então, ele não tinha consciência. A consciência veio a partir do pecado. Ele teve a percepção, tanto que Deus desce lá de tardinho e falou, ai, cadê vocês? Estava tudo escondido. Porque eles perceberam que ele estava nu. Ou seja, eles teve a consciência do comportamento dele. Então, quando a pessoa, uma boa terapeuta, ela tem essa responsabilidade de mostrar a sua nudez. Ela te tira do inconsciente, deixa a vida me levar, tá tudo muito bem, tô forte aquilo, e não tá nada assim. Tem cara que vai bem, mas não vai nada bem. Verdadeiro sepulcro caiado. Por trás tá tudo assim, por dentro tá tudo estraçalhado e por fora uma capa. Quantas pessoas estão vivendo isso? E aí uma boa terapeuta, e principalmente, né, eu aconselho aos cristãos, busca terapeutas cristãos. Por quê? Porque não vai te confrontar nessa questão da sua crença. Porque nós estamos vivendo um tempo onde que está se quebrando princípios, valores, família está acabando. E tem muitos terapeutas que estão pregando um princípio que não agrada o coração de Deus. E aí você vai para resolver um problema, vai gerar mais problema para você. Então, o meu conselho é sempre buscar alguém que está com a mesma visão que você tem, com o mesmo princípio e valor. Não se faz aliança. Não se faz aliança com quem não tem o mesmo princípio. Então, se eu te falei que 80% do que você faz é pelo inconsciente, você não está dominando nada. Você está achando que você domina a sua vida, você não domina. Você vai dominar a partir da hora que você vê a sua nudez. Na hora que você vê a sua fraqueza. É uma porcentagem muito grande, 80%. Muito grande. Isso é neurociência, tá? Praticamente você não controla nada. Não. Mas aí que tá. A partir da hora que é gerada essa consciência da sua nudez, você decide. Livre-arbítrio. Aí entra livre-arbítrio. Aí livre-arbítrio. Eu decido gritar ou não. Eu decido brigar ou não. Eu decido beber ou não. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus faz com a gente. Nos dá o poder de livre-arbítrio. Ele não vai tirar nunca o poder do livre-arbítrio de você. A escolha é sua. Só que lembre de uma coisa. Aquilo que eu não governo, me governa. Me governa. Você mencionou que 80% dos seus pacientes são cristãos. Sim. Logo, 20% são não cristãos. Minha pergunta é sobre isso. Já que você atende pessoas não cristãs, sendo uma pastora, você naturalmente vai querer que aquela pessoa conheça Jesus. Sim. Como que você faz? Com qual sutileza você faz para poder atender a pessoa no seu emocional e também mostrar para ela que existe um caminho para cura? Sim. Ó, primeiro passo, eu já deixo lá terapeuta cristã. Se você entrar na minha rede social, já vai estar lá o meu nome, terapeuta cristã. Na minha primeira abordagem, anamnese, terapeuta cristã. Ele já vem com uma consciência que eu sou cristã. Bem preparado. Não vem esconder. Porém, existe uma ética. Exato. E uma coisa que eu sempre carrego. Respeito cabe em todos os lugares. Eu já peguei várias vertentes nessa área aí. Pessoas que chegou totalmente sem acreditar em Deus, né? E de repente eu falo, Deus te abençoe. Quando a pessoa manda um pagamento, eu coloco lá, Deus abençoe e multiplique.
E eu tinha um paciente que não falava nada quando eu respondia isso. Aí, ao longo do atendimento, ele já começou a colocar amém. Opa! Oh. No final das consultas, ele já estava indo para a igreja, fazendo corrente, sabe? Mas era um ateuzão. Ateuzão mesmo. Quase Tem que... como? Tem. O respeito cabe em todo lugar. Então, a gente começa ali, comendo pelas beiradas, como um bom mineiro, né? Como eu sou mineira, eu vou comendo pelas beiradas, mas injetando os meus valores, os meus princípios. Mas ao mesmo tempo tratando o problema na sua raiz. Exatamente, exatamente. Venho ali com a ciência, respeito, né? Isso é ética. Injeto ali a minha visão, respeito ele ali, mas embutida de uma forma bem respeitosa, sutil, a gente vai injetando um princípio, porque não tem como mudar de vida verdadeiramente se não tiver Deus como base. Todas as vertentes que te levam para uma mudança de vida e que não tem Deus, uma hora você volta para o lamaçal. Isso é uma verdade e eu posso dizer que eu já vi muitas situações acontecer sobre isso. Pergunta aqui muito simples que eu vejo as pessoas, às vezes até brabas, elas estão discutindo aqui. Ela fala, depressão é do diabo. Depressão é do diabo? Não. Não. O diabo não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Agora tem umas pessoas que causam inveja no diabo, porque elas ficam só de Jesus na casa quando tá depressiva, né? Mas nem vamos lá. Tudo é o diabo, Nem então. tudo é o diabo, gente. Pastora, Né? É claro, vamos pegar aqui uma coisa aqui, ó. Eu tô falando, batendo na vertente do ser triuno, 3 em 1, né? Quando eu estou fraca na alma, o mundo espiritual, ele é ligado, ele é movido por uma legalidade. Geralmente, quando eu tô com uma alma ferida, eu não dei um perdão, eu tenho uma mágoa, um ressentimento. Isso aí vai ser uma legalidade para uma opressão demoníaca. Então, vamos lá, por parte. Depressão é demônio? Não, depressão é doença. Transtorno de depressão maior. Transtorno depressivo maior. Esse é o nome da doença. É uma doença que precisa, muitas vezes, de medicação. Na sua grande maioria, precisa passar pelo quadro com o psiquiatra para medicar. Tá? Existem vários tipos de depressão. Existe depressão por causa de hormônio. Olha aí a pessoa, como é que eu vou falar que é demônio? Existe depressão circunstancial. Você perdeu um emprego. Você vai ficar feliz sortando foguete? Fica triste. Então você entra num quadro depressivo. Tem depressão ambiental, que é causado pelo ambiente que você está. Às vezes você está vivendo um ambiente muito tóxico, uma pressão. Quantas pessoas aí com a síndrome de exaustão de trabalho, né? Burnout, que é por causa desse ambiente que gera um quadro depressivo. E temos a depressão biológica. O que é a depressão biológica? É a falta de vitamina no corpo, hormônio, baixas da questão física. Eu tive depressão. Vou te falar uma coisa, pessoas com anemia, falta de ferro no corpo, vitamina B12, vai ter um diagnóstico de depressão. Essas pessoas, você acabou de citar que tem vários tipos de depressão, biológica, depressão de ambiente, todas elas, se não tratadas, pode levar a pessoa ao suicídio ou não? Não necessariamente. Na verdade, o pensamento de autoextermínio, ele é uma das características de um quadro depressivo, mas não que todos vão para esse caminho. E é muito interessante, principalmente dentro do nosso ambiente cristão, que a pessoa já aprende, né, que a gente não pode tirar a nossa vida, a própria vida. É um princípio, né, porque não está na nossa mão esse poder. Então, para elas não falar, olha que interessante isso, para elas não falarem que esteve pensando sobre o autoextermínio, ela fala assim, eu queria dormir hoje e não acordar. Queria dormir uns 3 dias. Isso, inconscientemente, ela está falando desse desejo. Pois eu queria sumir no mundo. É mais ou menos isso aí. Até eu já falei isso aí, vou falar a verdade aqui. Já, gente, fala! Eu quero sumir, eu quero desaparecer. Só que, na verdade, se você pudesse acabar com você.
Só que a gente tem uma fé, a gente tem uma crença, a gente sabe a verdade. Conhecemos a verdade. Então, pra gente não... É a mesma coisa você falar alguma coisa sobre seu pai. Seu pai te machucou. Eu vejo isso muito no insight terapêutico. Seu pai te machucou muito, mas se você tem um princípio de autoridade, até no ambiente de terapia, você não consegue falar mal sobre seu pai, porque você entende que ele é uma autoridade pela sua vida. Exatamente. E aí, o que eu tenho que passar? Eu tenho que acionar essa dor, porque você precisa ser tratado. E aí eu entendo, aqui não é um lugar que você está quebrando esse princípio. Aqui você está falando sobre você, mostrando a sua nudez. Nós vamos ressignificar isso para que lá fora você receba essa autoridade do seu pai. Então, a mesma coisa é a depressão. Então, o que acontece? Eu mostrei aqui e provei que depressão não é do diabo. Existem várias situações que nos levam para uma doença. Agora, vamos lá. Doença é de Deus? Não. O Senhor levou na cruz as nossas enfermidades. Então, pela fé, nós cremos. Pela fé, nós cremos que há cura para uma depressão. Só que a cura da depressão, ela não vem de um milagre. Ela é uma doença comportamental. Então, você precisa reprogramar o seu comportamento. Mudar a sua mentalidade e mudar os seus comportamentos. Só que, nesse meio, eu falei que, às vezes, o que leva a pessoa para uma depressão, e até mesmo a ansiedade, uma angústia, uma falta de perdão, uma mágoa, uma raiz. E isso dá legalidade para uma opressão. Opressão não é possessão. Nem sempre a pessoa depressiva vai ser possessa. Mas tem gente que sim. Mas não é por causa da depressão. Então, nós precisamos entender, separar isso, porque existe uma doença e pela fé nós sabemos que o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Então, vamos orar para que Deus me dê força e sabedoria para reprogramar o meu comportamento e me tornar curada. Porque na nossa visão não existe cura para a depressão. Existe modelagem. Eu modelo, eu reprogramo o meu comportamento. E eu vou te confessar algo, né? Eu que vivi esse território, é uma luta que eu tenho diariamente. Eu luto para não voltar, só que detalhe, lembra da consciência e inconsciência? Agora eu tenho consciência da minha fraqueza. Eu sei o que vai me levar para a caverna. E eu já saí da caverna. Você já conhece muito bem. Então eu me blindo, eu me protejo para que o gatilho não aconteça. Então hoje eu me posiciono, o não me protege. Antes eu falava só sim. Pessoa que fala só sim é aberta demais. E as pessoas têm acesso demais à alma, né? E aí por aí a gente vai. Então eu penso, e até por experiência minha mesmo, né? Não existe, não é que é do diabo, não é, porque é uma doença, mas existe sim uma fragilidade e que há uma opressão, aquela voz falando, você não vale nada, você não presta, ninguém gosta de você, você nasceu para dar errado. Essa vozinha não é Deus falando, né? Naturalmente não. Não é Deus. E sabe que eu tinha, sabe aquele desenho acho que é do Pica-Pau que ficava o anjinho e um demônio aqui? Eu me lembro muito bem. Pois é, era mais ou menos isso que eu vivia. Às vezes eu olhava no espelho, eu queria cortar meu cabelo tudo. Eu cheguei a raspar o meu cabelo num surto. E olha que eu que mexia com o cabelo, toda vaidosa com o cabelo, e eu apliquei um produto, deu choque químico, e eu passei a máquina igual homem, assim, ó, no cabelo. Imagina a situação. Então, por quê? Eu tive uma situação que eu cheguei na frente do espelho com a tesoura, meu cabelo batia na cintura, e eu fui cortar ele. E aí eu peguei a tesoura e cheguei a cortar uma parte dele, acabei tendo que cortar ele de Chanel, assim, para consertar. Então, sim, são comportamentos porque a sua dor te impulsiona. A sua dor te conduz a algum lugar. Por que nós temos que buscar saúde emocional? Porque fala de alma. E alma é que vai ter a salvação. É onde Deus está preocupado é com a sua alma. O corpo vai voltar para o pó.
o espírito vai voltar para Deus, mas o seu corpo vai ter um julgamento. O corpo não, desculpa, a alma. A alma vai ter um julgamento. Então, se a minha dor me conduz, ela está conduzindo a minha alma para a vida eterna ou para perdição eterna, sofrimento eterno. Então, nós precisamos, né? Nós vemos aí um mundo cuidando do corpo, às vezes até do espiritual, mas está esquecendo de cuidar também da alma, né? Das emoções. Então, nós precisamos cuidar da emoção para que a gente viva aí esse equilíbrio e viva as promessas, as bem-aventuranças que Deus tem para a gente, porque é a promessa para nós. Sim. Né? E foi isso que eu decidi, viver as promessas do Senhor e deixar um legado. E é isso que me move a sair da caverna todos os dias. Amém. Mas tem dia que eu entro, descanso o tiquinho, reprograma a rota e sai da caverna. Porque quando sai da caverna tem muita gente precisando de nós. Pastora, nosso tempo está um pouco curto hoje. Eu gostaria de ficar fazendo pergunta aqui por horas. Aqui acho que essa conversa poderia ir longe. Eu tenho muitas preparadas, mas nós vamos marcar para uma próxima vez. Gostaria de agradecer. Eu gostaria de dizer que a sua história é inspiradora. Amém. E eu creio que Deus age através da sua vida, certamente. Amém. Pastora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Por favor. Olha, falando desse meio de saúde emocional é algo muito complicado. Mas tem vida além da morte. Não é esse o caminho. Quando estiver no momento mais difícil, lembre. Existe um Deus que mudou a vida da Juliana. E pode mudar a sua também, porque não é um privilégio só meu. É um privilégio para aqueles que todo crê. Eu decidi viver e estou fazendo isso com excelência. Quanto mais conhecimento você tiver, menos sofrimento. Escolha viver e viva intensamente o que Deus tem para a sua vida. Amém. Pessoal, está aqui a pastora, a doutora Juliana Mara. Você vai ver esse vídeo completo no link na descrição. Segue ela nas redes sociais. Pastora, por favor, suas redes sociais. julianamara.psicanalista e no YouTube como julianamara.oficial. Toda semana temos lives ao vivo. Perfeito. Pessoal, fica ligado. Quando esse vídeo sair, manda para os seus familiares, manda para os seus amigos. Deus abençoe de vocês e a gente se vê na próxima.